Seja bem-vindo ao Preveste UEA, meu querido. Sou o professor Jonas Brasil, um homem de 50 anos, pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer as nossas anotações. Vamos começar, meu querido, a nossa viagem. A nossa aula de hoje é sobre romance de 30, a prosa de ficção de 30, a prosa regionalista. Então vem comigo nessa viagem. Vamos analisar algumas obras, tá? Segunda fase do modernismo. Bem, avançando um pouquinho aqui, aí nós temos modernismo, poesia social. Então, diferentemente da primeira fase, a segunda fase, nós vamos trazer uma prosa, tá? Um romance de 30 preocupado com as questões sociais, ou seja, há uma maturidade maior por parte desses escritores. Os temas que serão trabalhados na prosa de ficção de 30, por exemplo, o drama do retirante nordestino, o drama da família desse retirante, ou seja, nós vamos trazer à tona agora romances mais tristes, romances mais chocantes, romances que vão cortar fundo na tua alma, de você ver as desigualdades sociais, a miséria enfrentada pelo esse sertanejo e a sua família. Primeira característica, que você está vendo aqui um quadro excepcional do Cândido Portinari, mostrando a miséria, um quadro expressionista que é de chocar o espectador. A opressão das relações trabalhistas no sertão também vai marcar essas narrativas extremamente chocantes. A ausência dos direitos fundamentais do homem do sertão, porque quando você lê esses romances, você vai perceber intrinsecamente que o autor, a autora que escreve esses romances, os romancistas, eles estão lançando um libelo de luta, um grito de liberdade em relação a esse povo, de denúncia, para ser mais concreto. E eles denunciam a ausência dos direitos fundamentais. Cada página do romance de 30 está imbuída do propósito de chamar a atenção do leitor. Olha como eles não têm direito ao emprego, olha como eles não têm direito à moradia, olha como os filhos não têm direito à educação. É sério o romance de 30, meu querido. Esses são os temas. Vamos avançar um pouco mais. O drama da seca impiedosa, uma seca personificada que vai torturar, uma seca que parece que quer matar aos poucos o sertanejo e a família. E as consequências dessa seca, meu querido, que são a fome, a pobreza, o desemprego na região. O coronelismo, o voto de cabresto, os coronéis, os proprietários do latifúndio fazendo suas próprias leis, explorando a força de trabalho desse pessoal, o fanatismo religioso, essa crença, esse fanatismo, porque a saída para esse sertanejo não é outra senão se apegar à religião, às procissões, aos santos, às imagens. A luta pela sobrevivência nesses ambientes degradantes, aviltantes, inóspitos são temas constantes do romance de 30. Tudo bem? Então, esse romance de 30, ele vai trazer escritores como Graciliano Ramos e o drama dos retirantes sertanejos, principalmente nessa obra aqui, tá, meu querido? A obra Vidas Secas. Nós vamos ter a Raquel de Queiroz, num romance super cobrado também nos vestibulares, que vai trabalhar o tema
o livro é o 15, que vai trabalhar o tema do retirante Chico Bento e a sua família. Nós vamos ter outros romances de uma outra vertente, mas ainda do sertão, José Lins do Rego, que vai explorar o ciclo da cana-de-açúcar, essas relações opressoras, só que um outro ambiente, o ambiente da Casa Grande, da Senzala, dos coronéis também. E o Jorge Amado, com os seus romances sobre os costumes da Bahia, a sensualidade da mulher baiana, os costumes da Bahia. Tudo bem? Então, avançando um pouco mais, meu querido vestibulando, nós chegamos aqui à primeira questão Unesp. Sem dúvida, o capital não tem pátria e é esta uma das suas vantagens universais que o fazem tão ativo e radiante. Mas o trabalho que ele explora tem mãe, tem pai, tem mulher e tem filhos. Tem língua e costumes, tem música e religião. Tem uma fisionomia humana que dura enquanto pode. E como pode, já que a sua situação de raiz é sempre a de falta e dependência. Em se falando em romance de 30, isso aqui não é novidade. A ausência de tudo. A ausência dos direitos fundamentais, a ausência de dignidade. O homem do sertão, o retirante do sertão, ele é equiparado a um bicho do sertão. Na verdade, ele tem que se adaptar ao meio. Narrar a necessidade é perfazer a forma do ciclo entre a consciência narradora que sustém a história e a matéria narrável, sertaneja. Perceba aqui que ele já está falando aqui do sertanejo, que é o nosso tema. Opera um pensamento desencantado que figura o cotidiano do pobre em um ritmo pendular da chuva à seca, da folga à carência. Ele está falando do ciclo do retirante, do bem-estar à depressão, voltando sempre do último estado ao primeiro. É a narração que se quer objetiva, da modéstia dos meios de vida, registrada na modéstia da vida simbólica. Quanto conteúdo mágico, maravilhoso, falando sobre essa vida, falando sobre a sobrevivência desses retirantes, o que eles são capazes de fazer para sobreviver a esse ambiente inóspito, austero. Então, o comentário aplica-se com precisão. A obra, não tenha dúvida, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é tudo que foi comentado, meu querido vestibulando. Opa! Eu vejo aqui a presença do meu querido amigo e ilustre aluno Caio. Caio, diga lá, qual é a sua dúvida sobre esse primeiro comentário que eu fiz aí dessa questão? Professor Jonas Brasil, no principal objetivo dos romancistas de 30 ao criarem seus romances era a defesa dos direitos humanos? Perfeito, meu querido. Lógico que fica aglutinado nos enredos, nas narrativas, esse contexto dos direitos humanos. Você percebe que a sobreviver no sertão, numa região inóspita, numa região austera, onde falta tudo, então quer dizer, todos os direitos serão negados a esse homem do sertão. Então, falta emprego, falta moradia, falta estudo. Beleza, meu querido? Bem percebido. Parabéns. Agora, nós vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, Albert Einstein, medicina. Segundo Álvaro Lins, o mais brasileiro do livro, Graciliano Ramos, é uma carta marcada, Graciliano Ramos é carta marcada nos vestibulares, tá? Graciliano Ramos, o livro mais importante dele é o Vidas Secas, que foi escrito em 1938, eu já falei para você, cujo tema é a saga, o drama, a resistência, por que não dizer isso, né? A resistência desse retirante com a sua família vivendo na miséria, vivendo na ausência dos principais dos direitos fundamentais, não é? Que são regalias que a Constituição nos garante, tá bom? Então,
O livro escrito em 1988 é considerado pela crítica como uma novela, ó, novela. Quando se fala em novela Vidas Secas, remete logo a capítulos, tá? Então, uma novela, esta classificação do gênero literário se justifica porque a obra... Primeiro, deixa eu fazer um comentário para ti. O Vidas Secas é um livro onde os capítulos, eles são capítulos desmontáveis. Tá? Os vestibulares cobram muito isso. Os capítulos, eles são independentes. Inclusive, o capítulo que deu origem a essa novela, a esse amontoado de contos, tá, do livro Vidas Secas, foi da cachorra-baleia, Baleia, o primeiro conto, onde ele narra lá o sacrifício da baleia por parte lá do nosso querido Fabiano. Então, os capítulos são fragmentários, os capítulos são independentes, os capítulos são desmontáveis quando se falar nesse livro, quando se falar nessa novela. Não esquece, vamos ver o que ele pede aqui. Então, essa classificação se justifica porque estrutura-se pela sucessividade de histórias conformadoras de pluralidade de pluralidade de narrativas, conformadoras quer dizer que vai colecionar uma pluralidade de narrativas em que cada uma se mostra independente. Eu falei para você que o livro Vidas Secas soa como se fossem capítulos independentes, histórias independentes. Inclusive, se você separar esses capítulos, eles terão vida própria, tá bom? Sem uma centralidade dramática, o drama é o drama do sertanejo como um todo, tá? Mas marcada por uma perfeita unidade e uma completa harmonia, onde um capítulo, meu querido, ele vai complementar o sentido do outro. Beleza? Então não vou nem ler as outras alternativas, meu querido vestibulando, porque a resposta correta já é a nossa letra A. Tudo tranquilo? Tudo certinho? Salve, salve! Olha só quem aparece aqui! E aí, Caio, tudo bem com você? Qual é a dúvida que você tem, meu querido, sobre esse assunto que eu acabei de explanar, sobre esses romances de 30 chocantes? Diga lá! Professor Jonas Brasil, pode-se afirmar que nos sonhos dos personagens de Vidas Secas são metáforas dos direitos fundamentais do homem? Perfeito, meu querido. Cada vez você faz questões muito mais complexas. Perfeito. Então, assim, cada personagem do livro Vidas Secas, assim, a Vitória, o Fabiano, o menino mais novo, o menino mais velho, eles têm sonhos. Então, tem sonho de ter um amigo, tem sonho de ser o mais novo, de ser igual ao pai, de fazer montaria. A mãe queria ter uma cama que lhe desse conforto para ela descansar o seu esqueleto. Então, assim, o Fabiano tinha um sonho de se expressar melhor, metaforicamente, é um direito fundamental, direito à educação. Então, perfeito. Metaforicamente, os sonhos dessas personagens vão refletir os direitos fundamentais que eles não têm. Na narrativa. Então, o leitor ele tem que compreender que cada sonho desse é um grito de alerta, é um grito não só para os personagens, mas um grito para chamar a atenção de que aquelas pessoas que habitam naquela região miserável passam por privações. E não tem os direitos fundamentais, meu querido vestibulando. Portanto, na nossa aula de hoje, nós vimos a segunda fase do modernismo, o romance de 30. Um assunto super importante para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, meu querido. Segue as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!